Salve galera, beleza? Vamos falar um pouco desse homem que afirma ser o criador do Bitcoin, ou seja, ele afirma que é o Satoshi Nakamoto. E ele afirma isso há tanto tempo que ele agora tem um processo judicial com o Rod, que é o influenciador da gringa, que arrecadou cerca de 7,8 milhões de reais para enfrentar o Craig nos tribunais, né? Para ele parar de afirmar que ele é o criador do Bitcoin. E aí, no tribunal, ele tem que provar que ele é o criador do Bitcoin, né? E aí ele fala que pisou no HD, que provaria, né, que ele é o criador do Bitcoin. E vocês já vão entender isso, beleza? E lembrando que se você tiver alguma notícia interessante, quer que eu passe aqui no canal, é só me dar um salve lá no Instagram e mandar essa notícia pra mim, beleza? Então, ó, o homem que diz ser criador do Bitcoin diz que pisou em HD que tinha 100 bilhões de reais, né? Que seria o que o Satoshi Nakamoto teria minerado entre 2009 e 2010. E no mês passado, o Craig, que a sigla dele é CSW, mas eu vou chamar ele de Craig, chegou a ofender o apresentador de TV que pediu por tais provas de que ele é o criador do Bitcoin. E na oportunidade chamou o apresentador de The Sunday Project de idiota, afirmando que o mesmo não sabia o que significava prova, né? Já faz anos que o Craig, que é o CSW, está tentando convencer o mundo de que é o Satoshi Nakamoto, e para provar que realmente é o criador do Bitcoin, Craig precisaria apenas assinar uma mensagem com o endereço de Nakamoto. Entretanto, o Craig afirmou que pisou no disco rígido que continha tais chaves privadas, sendo extremamente difícil provar sua identidade através desse método. E sua declaração ocorreu na corte da Noruega durante o processo contra o Rod, um influenciador que chamou Craig de golpista após o mesmo duvidar das afirmações de Craig. E o Rod recebeu 7,8 milhões de reais para enfrentar o Craig nos tribunais. Isso aqui eu fiquei impressionado. Na hora que eu vi isso aqui, eu sinceramente pensei, mano, essa galera da Noruega ou da comunidade gringa de criptomoedas e tal, eu pensei, mano, essa galera não sabe com que gastar dinheiro. Mano, é muita grana. O cara arrecadou 70 bitcoins, galera. Vocês têm ideia do que é isso? Mas enfim, ó. Segundo especialistas, como o desenvolvedor Greg Maxwell, tal processo judicial entre Craig e Rod é muito importante para a comunidade. Afinal, muitos esperam que isso coloque um fim às declarações de Craig sobre ser Satoshi Nakamoto. Dado isso, mas é só todo mundo esquecer que esse cara é o Satoshi Nakamoto. Se todo mundo acredita que ele não é só esquecer o cara, não dá mais mídia pra ele, né? Mas enfim. Dado isso, Rod recebeu 70 bitcoins e 74 mil dólares, um total de 7,8 milhões de reais, em doações para enfrentar o Craig nos tribunais noruegueses nesta semana. A soma espanta, mas é um sinal de que a comunidade de Bitcoin está cansada de Craig. Afinal, o mesmo já processou diversos contribuidores, pedindo até mesmo que o white paper do Bitcoin fosse removido do site bitcoin.org, tido como o mais importante sobre o tema. O caso mais notável aconteceu quando o Craig declarou que o BTC não era o Bitcoin, meu Deus do céu, durante o processo contra corretoras de criptomoedas. O cara processa até corretora de criptomoedas, esse cara é louco. Mas enfim, na ocasião, afirmou que investidores estariam sendo enganados pelas mesmas. Mas enfim, Craig diz que pisou em disco rígido que continha suas chaves privadas. É aqui que o assunto fica mais interessante, né? As falas de Craig se tornaram uma piada na comunidade por um motivo simples. Caso ele realmente fosse o Satoshi Nakamoto, bastaria assinar uma mensagem com um dos tantos endereços utilizados pelo criador do Bitcoin. E no mês passado, Craig chegou a ofender o apresentador de TV que pediu por tais provas. Na oportunidade, chamou o apresentador de The Sunday Project de idiota. E já durante o processo contra Rod, em andamento nessa semana, Craig declarou que pisou no disco rígido que continha tais chaves privadas, notando que seria muito difícil provar que criou o Bitcoin através desse método. Portanto, sua nova desculpa esfarrapada é mais um sinal de que ele não é o criador do Bitcoin. E no total, estima-se que Satoshi Nakamoto tenha minerado mais de 1 milhão de Bitcoins entre 2009 e 2010, montante equivalente a 100 bilhões de reais atualmente, galera. Então é muita grana, 100 bilhões de reais. Isso ele não vendeu, né? Provavelmente ele vendeu muitos bitcoins nesse período e tal. Mas enfim, galera, vocês acreditam que ele é o criador do Bitcoin? Que o Craig é realmente o criador do Bitcoin e que ele acabou pisando em um HD que valia 100 bilhões de reais? Porque, mesmo assim, mesmo se tivesse quase nenhum Bitcoin nesse HD, você não deixaria o negócio no chão. Porque não tem como ele pisar no negócio que tá na mesa, né? Um negócio que tá num cofre, sei lá, né? Mas enfim. Desculpa totalmente esfarrapada essa aqui, né? Tipo, eu inventaria uma desculpa melhor. Ele simplesmente perdeu o HD. Seria mais interessante do que pisou no HD. Se você pisar no HD, ele não quebra desse jeito.
Mas enfim. Me falem o que vocês acharam, galera. Essa é a notícia de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e fui!